Mas de alguma forma eu tenho um estímulo de poder provar alguma coisa para alguém, né? E por entender que esse jogo era o jogo do ano, né? E eu não queria ficar de fora. Certo. Era um jogo muito importante de mata-mata. Era um jogo de mata-mata. E era vocês contra? Aí esse jogo era nosso contra o Vasco da Gama. Só o Vasco, só. E aí você foi, o tornozelo ainda doendo ou tava inchado? Como é que tava? Interessante que o jogo é na quarta e eu sou liberado na segunda-feira pela fisioterapeuta. E eu chego lá onde está tendo o coletivo e até para eu fazer corrida contínua sem mudar a direção dos movimentos, só em linha reta eu já sentia dor. Nossa. E o diretor pede para eu entrar no campo, eu visto a chuteira com dificuldade, pelo tornozelo ainda tá inchado, e eu malemar toco na bola, né? Só caminho, troto. Fez uma atadura legal ali? Isso. E daí acaba o treino, tranquilo, vou fazer o reforço lá na fisioterapia. No outro dia, que era na terça-feira, que era a véspera do jogo, aí eu não preciso mais treinar no campo, eu faço uma academia de fortalecimento, uma bicicleta. Certo. E à tarde era folga, porque no outro dia de manhã era o jogo. E após o almoço, saiu a lista dos atletas relacionados. E os atletas relacionados da numeração 1 até o 11 eram os atletas que sairiam jogando. Certo. E quando eu vou lá ver a lista, e o meu nome tá lá, com a número 5, né? Você é louco, papai. Então eu começo a entender que, de alguma forma, eu querendo ou não, eu tinha que fazer parte desse jogo. Moleque. Então, naquela noite eu quase não dormi, muito Vai dormir que jeito, Pedrinho? preocupado com a lesão, né? Também tendo uma vontade, uma predisposição de poder mostrar meu valor. Tá certo. E acabo que, indo pro jogo, um senhor acaba entrando dentro do ônibus, né? Que eu desconhecia na época. Depois essa história vai fazer valer esse comentário de agora. Certo. E a gente chega para jogar contra o Vasco e tá o pessoal do Vasco todo ali. Na época era o Renato Gaúcho, o treinador. O Edmundo jogava no Vasco, o Leandro Amaral. Top, mano. Eurico Miranda, Roberto Dinamite, tá todo mundo ali para ver o jogo, né? O Donizete Pantera, que é pai do Bruno, que era um amigo que jogava no mesmo time que eu também, só os presente. Só a nata, papai. Só a classe alta ali da bola no Rio de Janeiro, né? E nós vamos para a pré-eleição e o professor começa a falar dos atletas do Vasco, né? E naquele momento o Vasco tinha 4 atletas que faziam parte da seleção brasileira de futebol sub-17. Você tá doido. E ele fala, Pedro, você vai marcar o Felipe Coutinho aí. Ele foi vendido para Inter de Milão aí por alguns milhões, mas é o que você pode fazer aí. Ele só te deu essa missão só. A gente entende que você não tá 100%, mas o diretor quer que você jogue, então até onde você conseguir ir, você vai. Esse é o jogador, galera, que eu falei que o Pedrinho anulou. Jogador de Copa do Mundo, jogou a Copa do Mundo 2018, grande Felipe Coutinho. Foi o jogador que o Pedrinho marcou nesse jogo contra o Vasco. E começa o jogo, eu tenho dificuldade para caminhar, até a chuteira, dificilmente ela foi colocada no meu pé devido ao tamanho do inchaço do tornozelo. E começamos o jogo e dá 5 minutos, 10 minutos e eu ainda não tô dentro da temperatura que o jogo pedia, né? E o professor sempre falando, Pedro, vai dar. E meio inseguro também, né? Seguro, totalmente seguro, né? Nossa, cara. Aí daqui a pouco um amigo meu que jogava ali perto do meu setor fala, Pedrinho, faz o que dá, cara, vai na fé e vão meter o pau. E ali virou uma chave dentro da minha mentalidade. Eu falei, se esse é o jogo do ano, eu tenho hoje, amanhã já não me pertence. E eu entro dentro da temperatura do jogo, eu não esqueci do medo, mas a minha vontade de vencer o medo se tornou superior a essa adversidade. E eu entro dentro do jogo, né? E foi um jogo maravilhoso. No final acabamos perdendo por 3-2, mas foi um jogo assim... 3-2, foi um jogão. Foi um jogão, né? E sempre meus confrontos diretos dentro do campo
se davam com o Felipe Coutinho, né? Nossa. Jogador muito habilidoso, com muito recurso técnico, né? E voando, Gosta moleque. muito de jogar com a bola no pé, jogar pertinho, né? Jogador clássico que veio do futsal, né? Certo. Para mim já era uma referência, né? De atleta de alta performance na época, então Sim. eu também estou dentro de um contexto que é real, eu jogando com alguém que a gente já se espelhava, né? Sim. E Top. o que foi predominante para essa atuação, além da capacidade de pensar, além da casinha, era eu ter me preparado o ano todo para poder chegar nesse momento, né? Sim, que legal, cara. Então, dentro desse contexto do jogo ali, dentro desses embates, às vezes ele ganhava, às vezes eu ganhava, né? E por eu ser um volante mais técnico, então eu acabava que desestabilizava ele, porque a gente não chegava junto na maldade, a gente parava a maioria das jogadas dentro da bola mesmo, Sim, né? sim. E teve um lance lá que eu acabei tomando a bola dele, e quando eu vou passar jogando, ele acaba dando uma entrada por trás, que é onde ocorre esse lance da expulsão do Felipe Coutinho. É um lance inusitado aí, que eu sou personagem do lance, né? Mas como que foi a jogada? Explica pra nós aí, que isso aí é legal, né, cara? Ele recebe uma bola na ponta esquerda e ele vem por dentro, né? E eu venho correndo numa linha reta, refazendo a recomposição, né? Sim. Porque a gente estava no ataque, então eu venho fazendo um balanço defensivo. Então, por eu correr em linha reta, eu diminuí o campo de ação dele, e quando eu entendo o momento certo de dar o bote, né, eu firmo a base no chão com o pé e faço o movimento de tomar a posse da bola com o outro, né? Então, é mais fácil eu ter mais equilíbrio quando eu estou sem bola do que com bola. Uhum. Então, como eu estou sem a bola e ele com bola, eu tenho um equilíbrio maior e eu acabo acertando o tempo do bote, o tempo da base feita no pé contrário, e acabo tomando a bola por baixo e eu acabo escorando ele no ombro por cima, né? Só para fazer a base, para ocupar o espaço no qual... Tomou a bola por baixo e escorou o ombro por cima. Escorei o ombro por cima para poder sair limpo da jogada, né? E saiu jogando ainda. Aí saí jogando, só que quando a bola sai do meu pé, ele me chuta no chão, né? Ah, ele chutou sem bola? Chutou sem bola. Você tá de sacanagem. Ó, Felipe Coutinho. Não sei se ele ficou incomodado pelo fato do juiz não ter dado alguma falta que ele entendesse que fosse, né? Sim. Mas aí ele acaba sendo expulso. Nossa. Já tá ali no final do segundo tempo, a gente não consegue buscar o empate e, consequentemente, tentar a vitória ali. Mas foi um jogo, assim, que traz muitas lembranças positivas, né? Certo. Felipe Coutinho, para mim, é uma referência hoje, né? Legal, de qualidade técnica, né? A gente tem alguns amigos em comum. O que ele era lá e o que ele é hoje não mudou. Top, Mesmo cara. aquilo que ele alcançou financeiramente, os clubes que ele jogou, né? Que legal escutar isso, cara. Maravilha. Então, a gente torce muito por ele, né? Infelizmente, até agora acabou ficando de fora da lista devido à lesão. Ficou de fora, infelizmente. E que ele possa voltar mais forte aí e que o exemplo que ele deixou, não somente nos dias atuais, mas as pessoas que passaram no passado dele, possam lembrar dele como eu também tenho essas lembranças positivas.